Graça e paz, amados irmãos e amigos ouvintes da palavra, a paz do Senhor Jesus Cristo para vocês. Estou gravando esse vídeo aqui para trazer um alerta de coisas que têm acontecido nos últimos dias, onde Satanás está usando pessoas, infelizmente, pessoas professantes da fé evangélica que creem no Senhor Jesus Cristo. Pessoas estão sendo enganadas por falsos espíritos, por falsos profetas, por espíritos enganadores nesses últimos dias. Tem acontecido coisas que são de assustar, mas não por causa dos sinais que têm acontecido, até porque também o Senhor Jesus pré-avisou que iriam acontecer e falou que não era para nos assustarmos com estes sinais. São necessários que aconteçam. São sinais necessários que foram preditos pelo Senhor Jesus Cristo e pelos verdadeiros profetas do Senhor, que falaram inspirados por Deus. Venho trazer esse vídeo para alertar você, meu irmão, minha irmã, e trazer um pouco de lucidez aos nossos dias e também esperança, porque sem esperança não conseguiremos continuar a caminhada de fé. Então, pegue sua Bíblia, que depois da vinheta nós iremos passear por ela. Graça e paz, meus amados irmãos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, nos últimos tempos, nós temos vivido uma pandemia, a qual eu vou chamar de coluna vídeo, porque existem muitos canais que estão sendo notificados pelo YouTube por usarem o verdadeiro nome dessa doença, dessa epidemia. Então, com o surgimento do coluna vídeo, tem aparecido muitas pessoas trazendo notícias sensacionalistas e mentirosas quanto em questão, na verdade, de profecias da parte de Deus. Um exemplo: recebi, vindo do Maranhão pelo WhatsApp, uma pessoa dizendo que Deus havia falado com ele que nos últimos tempos haveria um grande sinal nos céus, uma aparente aurora boreal de cor vermelho sangue, na qual o mundo inteiro passaria por 3 dias de trevas. Eu estou resumindo o áudio que eu ouvi, tá bom? Passaria por 3 dias de trevas, e durante esses 3 dias, demônios, se passando por parentes e amigos de pessoas, iriam chamar em suas casas para enganar as pessoas, que quando essas pessoas os atendessem, esses demônios os levariam, ele não especificou para onde. Que nesse tempo é para as pessoas ficarem trancadas dentro de suas casas e não saírem para atender ninguém, fecharem suas cortinas, se trancarem dentro de casa. Pois bem, sinais do fim dos tempos estão todos descritos na palavra, e para que nós possamos os conhecer, basta lermos. Se você é leitor ávido da palavra, você já vai perceber que estes sinais não fazem parte dos sinais descritos na palavra. E você, como eu, que crê 100% no que está escrito nas Escrituras, como a palavra de Deus, que tem a fé evangélica, ou seja, a fé que provém do ouvir o Evangelho do Reino de Deus, também não irá crer nesse tipo de profecia.
Porém, existe um cuidado muito grande que pessoas que, de repente, ou se auto-intitulam ou acham que são profetas devem ter. Por quê? Existem muitos recados, muitos avisos contra falsos profetas. Na Bíblia inteira existe. Porém, eu vou trazer alguns aqui para que a gente possa ficar inteirado e também para que a gente não dê ouvidos a qualquer tipo de profecia ou qualquer tipo de profeta que possa estar surgindo nos últimos tempos. Então, para começar a exemplificar as coisas pelas Escrituras, em Deuteronômio capítulo 18, versículos 19 e 20, estarei usando aqui duas versões, a versão Almeida Revista e Atualizada e a versão fácil de ler, para que a gente possa compreender o que as Escrituras estão dizendo. Então, aqui em Deuteronômio 18, versículos 19 e 20, dizem assim, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Bom, aqui no contexto é Moisés lembrando ao povo do que Deus havia dito a eles, que ele havia prometido suscitar um profeta semelhante a Moisés, do meio dos judeus, do meio de seus irmãos, que esse profeta falaria todas as palavras que Deus colocar em sua boca. E na continuação fala de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que tal profeta que Deus suscitar, falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, o profeta que Deus suscitou veio, falou todas as palavras que Deus colocou em sua boca para ele falar, e infelizmente muitos não têm dado ouvido. E disso o próprio Deus vai pedir conta a todos aqueles que não deram ouvido. Quem que não deu ouvido? Todo aquele que ouviu e não praticou. Isso é dar ouvidos. É você ouvir, mas não ouvir somente. É ouvir e praticar a palavra que Deus fala através de um profeta que ele envia. Ou seja, principalmente aquele que fala através do que está escrito nas Escrituras. Entende? Deus enviou esse profeta ao mundo, esse profeta veio, professou tudo em nome do Pai, veio em nome do Pai e muitos não o receberam. A premissa da palavra, meu irmão, minha irmã, é crer no enviado de Deus. O enviado de Deus veio. Ele veio como homem, falou as palavras que Deus lhe ordenou falar, fez a obra que Deus lhe confiou para fazer, e em nada ele pecou. Para você que já tem uma certa leitura da palavra, você já deve saber de quem eu estou falando. Sim, o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele veio ao mundo para falar as palavras de Deus, veio ao mundo para realizar a obra que Deus o confiou a realizar. E, pela fé no Filho de Deus, é que a pessoa pode nascer de novo, pode se tornar uma nova criatura. E quem crê
no Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, na sua morte e ressurreição, nasce de novo, recebe o Espírito Santo, pode se batizar nas águas. Falo isso referente ao que está escrito. Um exemplo, Atos capítulo 8, quando Deus, através de um anjo, manda Filipe descer uma certa estrada que vai de Jerusalém a Gaza, uma estrada que estava deserta, onde por ali passava um alto oficial dos etíopes, na verdade um eunuco alto oficial da rainha Candace dos etíopes. Este eunuco era temente a Deus. Ele foi a Jerusalém para a adoração. Na volta estava lendo o livro do profeta Isaías, porém não estava compreendendo. E na parte que falava que ele entregou-se como uma ovelha muda, foi levada ao matadouro e não abriu sua boca, mais ou menos assim. Quando Filipe perguntou-lhe se ele estava entendendo o que estava lendo, o eunuco disse que não podia entender se ninguém o explicasse. Assim também somos nós. Lendo a palavra, se não tivermos alguém que nos explique, alguém cheio do Espírito Santo, não iremos compreender o que está escrito, ou, pelo menos, não compreender de forma correta como está escrito. Então, o Senhor usou Filipe para explicar ao eunuco tudo o que estava escrito no livro do profeta Isaías, e a partir dessa passagem, como está escrito, Filipe anunciou o Senhor Jesus Cristo ao etíope, ao eunuco. O eunuco, quando ouviu esse anúncio, ele perguntou, quando estava passando onde tinha água: eis aqui água, o que é que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: é lícito, é permitido, se você crer de todo o coração. Mas Filipe não disse crer em quê. A resposta veio do próprio eunuco. O eunuco ouviu sobre Jesus e respondeu a Filipe: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Anunciado pelas Escrituras. Filipe falou sobre Cristo, anunciando pelas Escrituras. Guarde bem esse fato, porque você vai ser lembrado, vai ser lembrada mais à frente nesse vídeo desse fato, que é uma característica que mostra a qualidade de uma pessoa. E tendo o eunuco respondido dessa forma, desceram as águas e Filipe batizou o eunuco ali. Pode conferir lá, o texto vai estar aparecendo aqui, que eu mencionei, vai estar aparecendo aqui na tela. Em Atos 8, você vai estar lendo ali o contexto de tudo o que eu falei até agora. Mas vamos voltar ao que a gente estava lendo sobre profetas. Como reconhecer verdadeiros e falsos profetas? Vamos às Escrituras. No livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 12 ao 19, está escrito assim: do Oriente vêm os sírios, do Ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, num mesmo dia.
O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos. E toda boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Porque a maldade lavra como um fogo, ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas dos bosques, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão. Então são coisas, meu irmão, minha irmã, descritas na palavra para o nosso entendimento e para nos avisar, para que tenhamos cuidado em quem estamos dando ouvidos, ou melhor, em quem estamos acreditando. Se um homem vem em seu próprio nome, não acredite nesse tal. Creia em quem vem em nome do Senhor. Vou ler estes versículos aqui numa outra versão. Na versão fácil de ler, Isaías 9, do 12 ao 19. Síria ao leste e os filisteus ao oeste engoliram Israel de uma só vez. Mesmo assim, a sua ira não se acalma, a sua mão está pronta para castigar. Israel, porém, não voltou para aquele que o tinha castigado, nem procurou o Senhor Todo-Poderoso. Por isso o Senhor cortará a cabeça e a cauda de Israel, cortará a palmeira e os juncos num só dia. Os líderes e as pessoas importantes são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Os dirigentes estão enganando o povo e o povo será destruído porque se deixa enganar. Por isso o Senhor não perdoará aos jovens e não terá compaixão dos órfãos nem das viúvas. Nenhum deles respeita a Deus. Todos são maus e só dizem tolices. Mesmo assim, a sua ira não se acalma, a sua mão está pronta para castigar. Certamente a maldade arde como um fogo, que destrói o mato e os espinheiros, que queima as árvores da floresta e lança nuvens de fumaça para o ar. A ira do Senhor Todo-Poderoso fará arder o país. As pessoas serão como lenha para o fogo e ninguém terá pena de ninguém. Toda semelhança é mera coincidência? Nem sempre. Nem sempre, porque tem coisas escritas aqui que foram escritas há muito tempo que hoje a gente vê acontecendo no nosso dia a dia. Um exemplo aqui, líderes que desencaminham as pessoas de Deus. Profetas que profetizam mentiras. E pessoas que não têm pena, não têm dó, não se compadecem pelos seus semelhantes, pelos seus irmãos em Cristo ou por seus familiares. É por aí que a gente está caminhando. E infelizmente tem se agravado muito, principalmente por pessoas que deixam de dar ouvidos à palavra de Deus, para ouvir pessoas profetizando mentiras, palavras que Deus não mandou dizer. Aqui em Jeremias, capítulo 23,
Vamos ler os versículos 26 ao 32. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Sim, do 26 ao 32. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Os quais cuidam em fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. E também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Irmãos, estou trazendo esses textos aqui porque, além daqueles sinais que foram profetizados, que aconteceriam nos últimos tempos, que não estão descritos na palavra, por sinal, também houve uma profetisa que disse que Deus falou que era para as pessoas procurarem em suas Bíblias e que encontrassem um fio de cabelo fino e que tal fio de cabelo, ao ser ingerido com água, traria a imunidade contra o coronavírus. Irmãos, desde quando Deus age com curandeirismo? Desde quando Deus manda o seu povo, o povo dele, se preocupar com o mal que assola o mundo? Claro, não estou dizendo para a gente achar que somos invulneráveis e não tomarmos as devidas precauções aconselhadas pelo governo, até porque também, como está escrito na palavra, todo povo deve ser sujeito ao governo, às autoridades do governo, e não falar mal delas. Porém, voltando ao que eu estava dizendo, Deus não manda a gente fazer essas coisas, porque, olha só, nos últimos dias, há pessoas que não conseguem tirar 10 minutos para ler a palavra. Há muitas pessoas. Há aqueles que têm uma leitura mais, mas que também já estão diminuindo sua frequência por desânimo. Isso não é bom. Agora, com isto, existem pessoas que não tiram 10 minutos para ler, que estão tirando 1, 2 horas para procurar esse fio de cabelo dentro da Bíblia para ingerir com água. Irmão e irmã, isso é muito grave. Deus não manda dizer essas coisas. Teve uma pessoa que arrancou um fio de cabelo da perna, colocou entre as páginas, filmou para dizer que estava procurando e encontrou tal fio. Eu não digo que uma pessoa que já teve a leitura ali fervorosa, não tenha acontecido que caiu um fio de cabelo seu próprio entre as páginas que estava lendo, certo? Porém, meu irmão, minha irmã, quando um fio de cabelo deixa o couro cabeludo, ele passa a ser como um cadáver. Sim, algo que vai se decompondo com o tempo. Agora imagina,
uma pessoa pegar algo morto e ingerir com água. Aquilo ali, querendo ou não, vão existir bactérias que trarão um mal para a pessoa que faz tal coisa. E as pessoas, sem mensurar o que a palavra do Senhor diz, o que a palavra do Senhor manda fazer, acabam fazendo isso, ingerindo tal fio de cabelo. Por quê? É uma solução rápida e fácil. Não vamos por esse caminho, meus irmãos. Leiamos a palavra, não procuremos fio de cabelo dentro dela. Ainda no livro do profeta Jeremias, agora no capítulo 28, leamos os versículos 8 e 9. Os profetas que houveram antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então, olha só, o próprio Senhor Jesus predisse todos os sinais que haveriam de acontecer nos últimos dias, que apontasse a proximidade da sua vinda. Guerras, rumores de guerras, terremotos e fome em vários lugares e também pestilências ou epidemias. Então, além do coluna vídeo, tivemos aquela, desde que eu me lembro, a tal da vaca louca, a do frango, eu não vou dizer o nome, né? Porque vai que o YouTube dá uma notificação, né? A do frango, depois veio, pelo que eu me lembro, a suína, ainda teve outra antes da suína que eu não me recordo, e agora o coluna vídeo. São epidemias, mas que já foram preditas, não pelos seus nomes, mas são epidemias também, são mais um sinal da proximidade da vinda do Senhor. E isso é só o início, não é para se assustar. O próprio Senhor Jesus disse que isso tudo tem que acontecer, mas não é o fim. É somente o princípio das dores. O princípio das dores. Um outro alerta que a palavra do Senhor nos dá está em 1 João, capítulo 4, a partir do 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e, presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora isso daqui, na versão fácil de ler, para que caso tenha ficado alguma dúvida sobre alguma coisa, diz assim, ó: queridos amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário,
ponham-nos à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é mesmo de Deus ou não, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A maneira pela qual vocês podem verificar se o espírito que eles têm é mesmo de Deus é esta: todo profeta que confessa que Jesus Cristo veio à Terra em forma humana tem o Espírito de Deus. Todo profeta que não confessa isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Pelo contrário, ele tem o Espírito que guia o inimigo de Cristo. Vocês ouviram falar que esse Espírito estava para vir. Pois bem, ele agora já está no mundo. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e têm vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esses falsos profetas pertencem ao mundo. Por essa razão, aquilo que eles falam vem do mundo e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não pertence a Deus não nos ouve. Desta maneira, podemos reconhecer quem tem o espírito da verdade e quem tem o espírito do erro. Então, olha só. Bem te vi. Eu sei que mesmo que não haja nos comentários, irão ter pessoas que não vão dar crédito a tudo isso que está sendo falado aqui agora, não vão dar crédito na palavra do Senhor, porque não vai ser em mim que estou falando, que deixarão de dar crédito, ou os que irão acreditar que não será em mim que estarão acreditando, porque estou lendo o que está escrito para alertar a todos nós. Correto? E essa é uma preocupação daquele que serve ao Senhor, de levar a verdade para todos que precisam ouvi-la. O Senhor Jesus Cristo veio em forma humana, veio como um homem para viver aquilo que nós vivemos, para sentir aquilo que nós sentimos, para nos ensinar que é possível sim fazer a vontade de Deus, para nos mostrar... Espera aí, rapaz. Tá bom. Para nos mostrar que, mesmo tendo limitações, podemos agradar a Deus pela fé. E sem ela não tem como. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé no Filho de Deus é que podemos garantir que iremos servi-lo como devemos servir. E não podemos, irmãos, dar crédito assim de primeira, assim, em pessoas que se dizem ou que pelo menos aparentam estar falando em nome do Senhor. Porque se essa pessoa não fala a palavra de Deus em verdade, tal pessoa não é de Deus. A palavra de Deus testifica o Filho de Deus. E se esse profeta, se essa profetisa não falar segundo as Escrituras, isso vai nos levar ao último livro que leremos. O último livro que leremos é Mateus, porém leremos 2 capítulos dele. Primeiramente o capítulo 7, do 15 ao 20, que diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons.
Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. E realmente, como em 1 de João 4, podemos reconhecer na forma que esse profeta falar, iremos reconhecer se o que está nele é o Espírito de Deus ou o Espírito do Anticristo. Pelos frutos, ou seja, pelo modo de falar. Se tal pessoa fala segundo as Escrituras, o Espírito que está nessa pessoa é de Deus. Se não, precisa falar mais alguma coisa? Acho que não. Então, para o último capítulo, leremos Mateus 24, do 23 ao 25, que diz assim: Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Então aqui o próprio Senhor Jesus já predisse o que vai acontecer, o que viria a acontecer e o que está acontecendo nesses últimos dias. Existem pessoas dizendo, Jesus Cristo está aqui, ou Ele está ali. Jesus mesmo falou, onde estão estabelecendo a palavra, onde estão reunidos 2 ou 3 reunidos no nome dele, para que toda palavra se estabeleça, ali está no meio. E isso para correção de quem está pecando entre os irmãos. O contexto que fala é isso, é sobre isso. Porém, há pessoas que, infelizmente, preferem ir pelo que estão vendo, pelo que estão ouvindo, partindo de pessoas que aparentemente vêm da parte do Senhor. Não falo isso para assustar, irmãos, eu falo isso para alertar. Vamos procurar na palavra não fio de cabelo, e sim nos firmar naquilo que Deus tem falado. E quando alguém aparecer falando sobre, vamos conferir para ver se está falando baseado na palavra. Não dê crédito a qualquer pessoa que se diz inspirada por Deus. Não dê crédito a qualquer pessoa que se autoproclama profeta, profetiza. Prove, examine, leia as Escrituras, mas principalmente, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Graça e paz.